de volta com o nosso debate à mesa. Hoje eu tenho convidados muito especiais aqui para um assunto que é extremamente importante, que é a reforma da Previdência. Os nossos convidados aqui já até falavam conosco sobre as dificuldades que tem havido para essa aprovação. E nós temos aqui pessoas que divergem nas opiniões, mas que têm razão para isso, e é isso que é importante, porque quando você tem pessoas que educadamente têm opiniões diferentes, você consegue, como o próprio Marcos falou, que está aqui com a gente, você consegue entender todos os lados sem que você tenha problemas no que diz respeito a ser enganado. Então você sabe que lado você vai ficar. Mas eu acho que nesse momento o mais importante é nós ficarmos do lado do nosso país e pensarmos no que vai ser mais importante para este momento e para as gerações que estão por vir. Por isso que é importante que você pare e comece a analisar melhor tudo o que está sendo dito a respeito da reforma da Previdência, porque como eu falei para você no começo do programa, independente daquilo que você pensa, independente de partido político, independente do teu gosto pessoal, nós estamos falando de algo que vai fazer com que nós tenhamos um futuro diferente e nós queremos que esse futuro seja melhor. Isso é partidário. Isso é amor pelo nosso país. Então é importante que você entenda todos os lados, para que você se sinta satisfeito e para que você possa também monitorar o posicionamento das pessoas às quais você votou. Por isso é muito importante quando você vai votar, porque quando você vota, você está colocando ali no Congresso, no Senado, representantes teus e da tua família. E daí eles têm que entrar, eles têm que vir de acordo com aquilo que você deseja para o teu dia a dia. O Rodrigo está aqui com a gente hoje mais uma vez. O Rodrigo, ele é diretor do sindicato aqui em São Paulo, de um dos sindicatos, que é um sindicato super importante também. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, é cientista político também. E também estou com o Marcos aqui. O Marcos é um querido que também já participou aqui com a gente. Ele que criou aquele movimento nas ruas, nós até falamos sobre isso, que é um movimento que leva mesmo a apoiar um governo saudável que possa trazer melhorias para nós. Que também não foi um evento, quando foi criado, não foi um evento partidário. Foi um evento com a expectativa de mobilizar a população em busca de um país melhor. Isso é muito importante também que você entenda. E o doutor Noviero está aqui conosco, ele é advogado, ele é especialista em direito previdenciário e, dentre os prós e os contras, existe lei. E é sobre isso que ele vai falar com a gente. Deixa eu começar com você, Marcos, porque a gente tem visto grandes progressos depois do movimento das ruas também, que as pessoas estão se mobilizando, acho que vão até se mobilizar de novo na próxima semana, existe essa possibilidade, né? Mas como é que você está enxergando isso agora? Você representa classes também muito importantes, que o empresariado também tem muito interesse numa reforma justa para todos os lados, porque funcionário bem tratado e funcionário feliz também produz mais. Como é que você está encarando todas essas mudanças e todas essas coisas que vão emperrando essa reforma? Não, primeiramente, Keila, muito obrigado por nos receber aqui. Deixa eu só fazer uma correção. Nós criamos um movimento, o ano passado, o Brasil Acima de Tudo, que acabou juntando com o movimento nas ruas, que foi fundado pela Carla Zambelli e pelo Tomé Abduch. E aí nós fundimos essas operações de movimento social, lutando por um Brasil melhor. O que nós realmente acreditamos que a reforma da nova Previdência é algo pelo Brasil. Não é pelo governo, não é direita, não é esquerda, não é sindicato. É pensando no futuro mesmo, como nós tínhamos falado. Porque se a reforma da Previdência não for feita no Brasil, o Brasil está quebrado. Né? E é uma maneira muito simples de explicar. Eu gosto de usar até a minha família. Eu venho de uma família com 5 filhos. Então, meus 5 filhos sustentavam 2 pais. Agora eu tenho 2 filhos. Os meus 2 filhos não conseguem mais sustentar as gerações de cima porque é menos gente pagando, contribuindo para as gerações que estão se aposentando. Então, o que ocorre? Se realmente não fizer a reforma, da forma que nós lutamos para aprovar uma reforma de 1 trilhão, as novas aposentadorias, as novas gerações vão acabar não recebendo nada. E um bom exemplo de mostrar isso é ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Brasil vai se tornar o Rio de Janeiro, vai quebrar o país. Ô, Rodrigo, daí a gente sabe que a reforma ela é necessária mesmo, isso é inquestionável. Agora, no que os trabalhadores divergem no que diz respeito à maneira como essa reforma está sendo conduzida? Você acha que vai haver... A gente tem que ter essa economia mesmo, isso é uma realidade, para que nós tenhamos a segurança não só a gente, esta geração, mas as que vão vir, porque se bobear nem nós
vamos receber. Claro que a gente tem que ter um enxugamento também no que diz respeito à corrupção, que já está acontecendo. A gente sabe que muitos dos problemas foram gerados por causa do desvio de dinheiro. Mas você acha que existem mais prejuízos na reforma, como ela está sendo apresentada, no que diz respeito a prejuízos ao trabalhador? Ou você acha que agora, com tantas negociações e com tantas discussões, já está melhorando mais, já está sendo possível vislumbrar uma possibilidade real de que o trabalhador não perca muito? Boa tarde, Keila. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Márcio. A gente vê a condução da reforma porque ela está sendo feita pelo secretário especial da Previdência, que é o Rogério Marinho. Ex-deputado Rogério Marinho foi o relator da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista prometia a geração de emprego e tirar o Brasil da crise, que é o mesmo discurso que eles estão usando agora para fazer a reforma da Previdência. Certo. Que a pirâmide demográfica do Brasil ela vai inverter daqui a alguns anos, a gente vai ser um país de idosos, 2050 por aí, os especialistas estão dizendo. A gente sabe que é necessária uma reforma da Previdência, mas não essa, na nossa opinião, que está sendo apresentada. Porque essa vai diminuir a base de cálculo, vai jogar para baixo o valor dos benefícios, ela vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Você está dizendo assim que, teoricamente, se ela for aprovada dessa forma, vai se ganhar menos daqui a alguns anos? O aposentado vai ganhar menos? Exatamente. Tá. Exatamente, muito menos. Porque a base de cálculo ela vai alterar também. Hoje, se considera 80% das melhores contribuições que o trabalhador fez ao longo do tempo que ele contribuiu, né? E a proposta, ela prevê a média de todos os salários, 100% dos salários. Hoje se expurga 20% dos piores salários. Na reforma, na proposta sendo apresentada, não, vai se considerar a média toda. Isso vai jogar o benefício para baixo. Hoje se parte de uma base de cálculo de 60% do benefício. Quando o trabalhador não atinge o tempo máximo de contribuição, que no caso da proposta é 40 anos. Então, vai jogar também a base de cálculo para baixo, então, praticamente vai... Achatar? Não, vai colocar os trabalhadores numa situação de, a maioria, se aposentar com salário mínimo nos próximos anos. O que é uma grande perda. Porque comparado com agora. Você vai diminuir o poder de compra dos trabalhadores, dos aposentados, você vai concentrar a renda, e quando você concentra a renda, você não tem como ter um país justo, né? Daí, Noviello, legalmente, isso pode ser feito? Nós vamos voltar para o Marcos, porque eu sei que o Marcos tem algumas coisas contra o que o Rodrigo falou. Mas legalmente isso pode ser feito? É uma coisa viável para que se tenha essa economia de dar uma achatada nesse salário daqui para frente? O sistema atual da legislação previdenciária, ele já tem algumas incongruências. Por exemplo, a questão das aposentadorias do funcionalismo público. Isso está previsto na Constituição Federal. Mas os aposentados do INSS é por lei, né? Tá. Então ele já está no ordenamento que, para você ter uma alteração, ele é menos gravoso do que aquele que está mais protegido pela Constituição. Você quer dizer o seguinte, que para mudar a nossa vida aqui, para aposentar e tal, é mais fácil do que para mudar... É mais simples do que para alterar para o funcionalismo público, essas superpensões, esses super benefícios e tal. Agora foi aprovado o parecer na CCJ, né, que é um órgão técnico dentro da Câmara dos Deputados, onde juristas analisam a proposta tal, e eles já opinaram pela viabilidade constitucional da reforma apresentada. Então, as alterações que estão sendo feitas, elas não estão afrontando a Constituição. É muito importante a gente falar uma coisa aqui. Na Constituição tem dois prismas que a gente tem que analisar. O primeiro é que não pode você ter retrocesso social, e do outro lado você tem que preservar um equilíbrio atuarial. Hoje, retrocesso social significa cortar o salário. Supressão de direitos, não de valores. Seria a supressão de direitos. Então, assim, a pessoa não está... Quer dizer o quê? Não está perdendo o direito de se aposentar. Vai dificultar o acesso à aposentadoria. Porém, a própria Constituição também fala que o sistema tem que ter equilíbrio atuarial. O que é equilíbrio atuarial? Ele tem que se pagar. Em 2001, o déficit da Previdência, ele não chegava a 10 bilhões de reais por ano. Certo. Este ano, a gente vai passar de 200 bilhões. Então, a gente tem que analisar de uma forma fria, de uma forma jurídica, mas tem que preservar os dois lados. Tanto o lado dos direitos se mantiverem, mas também você não pode quebrar a parte financeira do país. E eu acho que é por isso que é tão difícil de chegar num consenso, né? Porque você tem que evitar perdas muito grandes, né, Marco? E, ao mesmo tempo, tentar sanar um problema que já vem vindo e que, claro, que se não for feito nada, isso vai virando, já está uma bola de neve, né? Vai virar um mundo de neve. Eu gostaria até, logicamente, fazendo uma divergência com o meu colega aqui, o Rodrigo, que ele usa um dado de 2050. Infelizmente, o Brasil está quebrado e quebra em 2022. Então, o Brasil para. E é até um dos manifestantes, uma das convidados ilustres que estará no nosso caminhão na Paulista será o Zezé de Camargo,
e eu queria fazer uma palavra que ele usou conosco para explicar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela não mexe no piso, que é do trabalhador mais pobre, ela mexe no teto. Então, ela vai igualar grandes funcionários públicos, grandes juízes, grandes aposentados, que recebem, às vezes, 3 aposentadorias. Tem caso, por exemplo, do José Sarney, que recebe 3 aposentadorias, recebendo 180 mil, nivelando todos para 5 mil reais. Mas não é por isso que eles estão brigando tanto lá, porque eles não querem que haja essa mudança. Óbvio. Então, na verdade, não tem nada que nos garanta que ela possa realmente acontecer lá em cima, né? Uma das coisas assim, que a gente aprendeu nessa batalha nas ruas com o povo, pelo pobre ninguém luta. Quando você chega em Brasília e vê faixa, pessoal distribuindo panfleto, batucada, tudo no aeroporto, é que estão lutando para não perder privilégios. A reforma é para acabar com os privilégios, porque não é justo uma pessoa que está numa carreira pública receber 35 mil, 80 mil reais de aposentadoria, porque vai faltar dinheiro exatamente para o mais pobre. E aí, Rodrigo, o que você acha? Então, até 2015 o sistema funcionou, porque a gente teve o menor índice de desemprego na história do país, 4,8. Então, quando você tem uma camada da população contribuindo com o sistema, ele funcionou, com privilégio, com todo esse tipo de situação que a gente também não concorda, a gente também é contra privilégio. Só que o sistema funcionava pela geração de emprego. Quando o Marcos usou o exemplo que ele deu na fala anterior, é porque a gente tem uma população economicamente ativa de 105 milhões. Só que 46 milhões dessas pessoas estão dentro da CLT e 60 milhões fora, aproximadamente. Então, é muita gente deixando de contribuir com o sistema. E se a gente pegar as empresas, os bancos que estão devendo a Previdência Social, que deixaram de contribuir, também tem uma situação em torno de 500 bilhões de reais. Então, já é um dinheiro que dava para recuperar. E a gente quer ir por esse caminho e não penalizar os mais pobres, porque se você pegar a periferia das grandes cidades, a expectativa de vida nesses locais é de 55 anos. Com a idade mínima de 65, essas pessoas não vão se aposentar. Elas vão contribuir para um determinado período da vida, mas não vão chegar a ter o direito à aposentadoria. Essas são as situações que a gente quer considerar. A gente também é contra privilégio, a gente quer também preservar o país, mas não colocando essa conta para os mais pobres pagarem. Ô Noviello, o caminho tem que ser esse, ou, por exemplo, não poderia ser de uma forma diferente, primeiro enxugar tudo isso para depois pensar na reforma? Porque, por exemplo, eu entendo, o Marcos falou uma coisa que é muito correta, que é essa coisa de você acabar com os privilégios. E também, como o Rodrigo falou, tentar fazer isso sem atingir as pessoas que nem contribuem porque estão desempregadas, que essa é a grande preocupação também. Mas quando você tem discrepâncias como essa que nós estávamos falando aqui no começo, não sei se você está acompanhando, mas de uma necessidade que uma certa bancada gostaria que os policiais e os militares tivessem certos privilégios, isso não vai comendo dinheiro que poderia ser mais bem distribuído se eles fossem também passíveis de ter que obedecer à lei que nós vamos ter que obedecer para nos aposentarmos? Isso na Constituição diz que não pode? Sim, justamente por isso que é feita uma proposta de emenda à Constituição, né, que a gente tenta tirar... Então isso é tudo direito deles pela lei, sim, pela Constituição? Está na Constituição, né, eles têm direito a que eles chamam de paridade salarial, então um funcionário que está inativo, ele tem o mesmo salário que está nativa, já houveram... Que só acontece nessa categoria? Só no funcionalismo público. Já aconteceram algumas mudanças pontuais aí que não foram suficientes, né? Na parte do funcionalismo público, em 2003 teve a emenda 41, que passou até a taxação de nativos, etc., e o sistema continua deficitário. Em 2012 teve uma lei que agora tem a previdência complementar do funcionalismo público, então, recolhido sobre o teto, até valor sobre o teto do INSS, o que exceder esse valor vai para um fundo fechado dos funcionários públicos, né? Então, já houveram mudanças que não foram suficientes. E o Rodrigo mencionou que até 2015 o sistema funcionava. Não, em 2015 a gente já tinha problemas. Tanto que em 2015, para desestimular a aposentadoria precoce no setor privado, no INSS, foi criado o fator 8595. Que era justamente para você achatar o benefício das pessoas que quisessem antecipar sua aposentadoria, passassem a receber menos. Então, assim, o sistema já apresentava problemas ali. Tudo bem que naquele momento a gente tinha um desemprego... Vamos dizer que estava menos pior. Estava menos pior, você tinha um desemprego menor, etc. Só que, assim, nos últimos 40 anos, com a evolução que a gente teve na medicina, a expectativa de vida aumentou muito. E não é somente nas elites que está isso e tal. É no país todo. Então, assim... Exatamente. É no mundo todo, né? Está todo mundo vivendo assim, mais. Previdência é hoje um problema mundial. Então, assim, todos os sistemas de democracias bem consolidadas, os países europeus, França, Alemanha, Itália, tiveram que mudar o seu sistema previdenciário porque a expectativa de vida das pessoas aumentou demais.
né? Ainda mais, assim, se aqui no Brasil, ainda com muita gente sem acesso a saneamento básico, a coisas, esgoto, o SUS ser deficitário, etc., a expectativa de vida aumentou, imagina um país desenvolvido. Então, a Previdência ela se tornou um problema mundial. Então, assim, hoje, uma pessoa de 50, 60 anos, ela é ativa, ela é jovem, ela pratica esporte. Não, isso é uma coisa que nós já conversamos e que o próprio sindicato também... Eu entendo o que eles falam nesse sentido. Ninguém está querendo que as pessoas se aposentem com 50 anos de idade, porque essa não é mais a nossa realidade. Mas né? você vê, Keila, o problema é a maneira como está sendo feito isso. O sindicato aqui falando que a expectativa de vida é 55 anos. Isso não procede. Nas periferias, cidade Tiradentes, Grajaú... Mas, gente, isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil. Não, isso é número. É estudo. Eu concordo, mas não é o Brasil, isso não procede. Outra coisa, em 2015, não é a maioria. 2015 tivemos o governo do PT, que foi o maior caso de corrupção da história. Também não dá para defender, sendo que todos os líderes deste governo estão presos. Então, assim, é o que eu estou falando, não é questão de direita ou esquerda. Estamos aqui lutando pelo Brasil. Senão vira uma briga de sindicato, que o sindicato defende a sua classe. Nós estamos lutando pelo povo brasileiro, porque uma das coisas que eu até peguei no site da Marcha para Jesus foi um momento de paz, amor, família em um país melhor e mais justo para todos. Essa foi uma declaração da Marcha para Jesus, da Bispa Sônia, que teve agora com 3,5 milhões de pessoas. Exatamente. Nós tivemos, no último dia 26, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Quando a gente chega em Brasília, a gente só vê isso, é sindicato lutando por direitos e privilégios. Chegou a hora, com todo o respeito, Rodrigo, eu sei que você é do sindicato, que você é de esquerda, que defende o PT. O PT foi o partido que arruinou o Brasil. Rodrigo. E não dá para discutir isso. Agora, é a mesma coisa. Ontem o Lula, mais uma tentativa de habeas corpus com Lula, que não saiu. Já foi julgado e condenado em várias instâncias. Hoje não estamos aqui discutindo direita e esquerda. Estamos discutindo como salvar o Brasil. Hoje ninguém tem dúvida que o Rio de Janeiro está falido. Infelizmente, a realidade da cidade de Tiradentes é péssima porque o país está quebrado. Se não reformarmos a Previdência para ter dinheiro, para investir na cidade de Tiradentes, para investir em educação, para investir em trabalho, o país fale. Porque corrupção é o assassinato que tiram as crianças da escola. Rodrigo. Corrupção é o assassinato que tiram as crianças também da segurança e que estão morrendo na cidade de Tiradentes. Certo. Pode falar, Rodrigo. Só para esclarecer, eu não sou filiado ao PT. Sou sindicalista, tenho um pensamento socialista de esquerda, sim. Agora, isso que eu falei a respeito da expectativa de vida nessas periferias das grandes cidades é IBGE, tá? Não é da minha cabeça, não. Isso é número. Tanto é que Perdizes tem uma expectativa de vida de 78 anos. Isso aí está para todo mundo, para ser estudado e ser visto. Agora, a gente não está discutindo aqui qual governo que foi mais corrupto ou menos corrupto, porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso país está em colapso na questão política. Isso aí em todos os partidos, né? A gente já discutiu aqui em outros programas. Agora, para efeito de previdência social, a gente não é anti-reforma. A gente quer reformar sim, só que a gente não quer diminuir o poder de compra dos trabalhadores. Porque na medida que você diminui o poder de compra dos trabalhadores, o Brasil ele tem uma parte muito importante da sua economia no consumo, na arrecadação do consumo. E na medida que você empobrece os trabalhadores e os aposentados, milhares de municípios no Brasil vão entrar em colapso nas suas economias por conta dessa diminuição no valor dos benefícios. Então, na sua opinião... O Marcos citou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um grande número de funcionários públicos, que é o regime próprio da Previdência, como disse o doutor, que são 2 regimes. Certo. Eu estou discutindo aqui o regime geral da Previdência do setor privado. Então, na tua opinião, para a gente encerrar, eu quero saber, vou começar por você esse encerramento. Como é que você acha que a categoria trabalhadora gostaria que fosse feita essa reforma se estivesse na mão de vocês? Mexe tudo em cima e não mexe nada embaixo. E como é que seria essa mexida em cima? Por exemplo, na minha opinião, é que o momento, todo mundo está dizendo que o Brasil realmente está em recessão, tem uma situação muito complicada no nosso país. Isso é fato. E quando acontece isso, todo mundo aparece com uma situação dizendo que vai resolver. Primeiro foi a reforma trabalhista, não resolveu, não criou um emprego. E segundo, eles vieram agora com a questão da reforma da Previdência. São as mesmas pessoas que estão chefiando, como eu já disse, o ex-deputado Rogério Marinho. Na nossa opinião, uma reforma tributária é muito mais urgente do que a reforma da Previdência para o nosso país. Que aí você tributa lucros e dividendos, remessa de lucro para o exterior,
Aí você coloca os mais ricos para realmente dividir essa conta com o povo. Porque eles ganham dinheiro interagindo com a sociedade. E, na nossa opinião, nada mais justo que eles também agora façam esse sacrifício. E não você tirar um benefício de R$ 2.200, que seria um trabalhador que contribuiu por um período e atingiu 65 anos, baixando esse benefício para R$ 1.139. Entendi. Então, Marco, na opinião deles, o ideal seria que houvesse também essa reforma tributária paralela, não sei se pode isso, depois, para finalizar, o Nogueira vai falar isso, paralela a essa reforma trabalhista. Você acha que isso seria viável? Não, eu acho que tem que ser feita primeiro a reforma da nova Previdência, porque isso vai trazer a confiança dos investidores no país para investir e gerar emprego, porque o sindicato não gera emprego. Então, nós que somos empresários e geramos emprego, sabemos a dificuldade que é para pagar uma CLT. Sabemos a dificuldade que tem para empregar e pagar todos os impostos dos funcionários. E eu gostaria também de fazer uma defesa do Rogério Marinho, com a equipe do Bruno Bianco, que são excelentes funcionários públicos, totalmente dedicados, que fizeram a melhor reforma da nova Previdência da história. Na sua opinião, esse caminho é o melhor caminho? É o melhor. E quero fazer também um convite e um pedido, né? Domingo estaremos nas ruas, na Avenida Paulista, com a Peixoto Gomide, e é a primeira vez na história que nós temos o Brasil inteiro nas ruas pedindo e aclamando por uma nova Previdência e pelo pacote anticrime do Moro. Você nunca teve isso na história, o povo nas ruas pedindo para ser feita a reforma. Mudanças. Então, essa mudança hoje está sendo totalmente aprovada pela população, porque a população não tem dúvida. Então, vocês podem entrar no nosso site, no site da Previdência, que nós temos todas as respostas para todas as dúvidas que já foram geradas. São os endereços eletrônicos que já passaram na tela para você. E para finalizar, Mário, você acha que é possível que nós possamos esperar realmente uma mudança daquela maneira como deve ser feita mesmo, que não tire os direitos de alguns e também proporcione aos outros a possibilidade de que realmente as pessoas tenham uma velhice saudável financeiramente falando? Você acha que é possível dentro daquilo que a gente está vendo agora? Sim, existem alguns pontos da reforma que são bem polêmicos, né? Isso que o Rodrigo falou da base de cálculo, praticamente você tira o acesso do benefício pelo teto, né? Porque a pessoa teria que contribuir 100% do período contributivo pelo teto para conseguir atingir isso. Certo. Então, realmente, haveria um achatamento, então precisa ser ajustada essa parte, de fato. Por isso que, assim... que ainda não rolou. Ainda não está no Congresso sendo discutida, né? O quórum para uma aprovação de uma PEC, ele é um quórum qualificado, então ele tem que ser uma votação de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então é um processo super difícil, até por isso que tem que ser feito, tem que se fechar o Congresso e focar nessa reforma, não colocar várias PECs em trâmite ao mesmo tempo, justamente pela dificuldade que se tem para aprovar uma PEC. Então é bom fazer assim, uma escala. Primeiro aprova a Previdência, depois vamos fazer uma reforma tributária que já está em pauta. O secretário Marcos Sintra já apresentou um anteprojeto, né? Então já está, assim, aprovou a Previdência, vão ser discutidas a reforma tributária e existem uma série de reformas a serem feitas, mas é importante ter foco, porque o quórum de aprovação é extremamente difícil. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, você já viu os contatos todos na tela, e eu só quero encerrar essa parte do programa, o Situação está chegando com o pensamento do dia e com a hora da concordância. É muito importante quando nós entendemos que nós precisamos respeitar as autoridades. Isso foi falado muito durante a marcha, e isso todos os nossos convidados sabem e fazem, independente de partido político. Nós não estamos aqui no De Bem com a Vida para enaltecer um partido, ou um candidato, ou uma pessoa. Nós estamos aqui para esclarecer para você aquilo que você precisa saber, para você saber a quem cobrar também, porque todos os que estão ali foram eleitos por nós. Mas o mais importante de tudo é você entender que nós precisamos... O foco, o direcionamento, ele vem do Senhor. Nós temos visto, em todas as categorias, pessoas que realmente se preocupam com o nosso país, tanto nos sindicatos, como na classe empresarial e como mesmo na área de direito. Prova disso são quantas coisas que estão sendo aprovadas ou reprovadas, pensando no futuro do nosso país. A você cabe estar bem informado, prestar atenção no que você está vendo, ter a sua própria opinião, respeitando a dos outros. Vai ter um evento na Paulista, não é que o sindicato não pode participar, isso não existe. Existem caminhos específicos que podem unir todas as pessoas, mesmo que elas pensem de maneira diferente. Porque o fato de você pensar de maneira diferente não significa que você deseja algo diferente para o nosso país. Quando você consegue começar uma aprovação como essa, você também viabiliza o que o Rodrigo falou. Que ninguém perca. Pode ser que isso não aconteça a médio prazo, mas pode ser que a longo prazo, acertando a vida,
as próximas gerações tenham o privilégio de ver isso que nós, infelizmente, não estamos vendo, pelo que já aconteceu. Mas precisa ter um começo. Esse começo depende de você também, de você estar bem informado. É por isso que a gente sempre traz para você esses assuntos que muitas vezes não são fáceis de entender, não são gostosos para discutir, mas são necessários para que você, no teu dia a dia, possa usufruir dos benefícios de viver num país que tem tudo: a melhor comida, a melhor agricultura, as melhores avenidas, as melhores cidades, a acessibilidade muito maior e uma administração que também precisa caminhar para que nós possamos usufruir disso da melhor maneira possível, sem perder o poder aquisitivo, como o Rodrigo falou, sem causar prejuízo também à classe empresarial por conta do excesso de impostos, que isso vai ter que ser revisto também para que se gere emprego. Então, são muitas pessoas e muitas classes e muitas categorias caminhando juntas para que nós possamos viver num país melhor. E você, independente da tua religião, tem que aprender a orar pelo nosso país. Gostando ou não do presidente, aprender a orar pelo presidente. São pessoas que precisam de discernimento para continuarem lutando. Orar pelos líderes também dos trabalhadores, pelos líderes empresariais, pelos profissionais também que atuam na área. Sabe por quê? Porque tudo isso depende de nós, mas nós dependemos do Senhor. Então, é importante que você entenda isso para que você realmente viva o melhor dessa terra e que nós possamos ver as nossas futuras gerações vivendo num momento melhor do que nós estamos vivendo agora. Rodrigo, obrigada por você estar aqui com a gente. Marcos, muito obrigada. Novielo, obrigada também. Acho muito esclarecedor quando a gente se junta mesmo, independente das opiniões, para que as pessoas que estão em casa consigam entender melhor esse assunto.